Boa noite a todos. Peço que coloquem os celulares em modo silencioso, por favor. Damos início à reunião ordinária da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, do dia 14 de abril de 2025. Declaro abertos os trabalhos da 10ª reunião ordinária do exercício de 2025 da 35ª Legislatura da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná. Nesse momento, gostaria de convidar o vereador professor Márcio Tzig para fazer parte da mesa. E, iniciando os trabalhos, convido para que todos se coloquem em posição de respeito para cantarmos o hino nacional brasileiro. Passamos agora à discussão da ata anterior. Caso não haja retificações ou impugnações, consideraremos a ata aprovada. Solicito ao Sr. Adrian que recolha as assinaturas. Peço ao vereador Marcos Borracha Caos que proceda à leitura dos itens constantes do expediente do dia.
para refletir. Eu, porém, faço o que é certo. Tem compaixão de mim e salva-me. Estou livre de todos os perigos. Nas reuniões de adoração, eu louvarei a Deus, o Senhor. Salmo 26, versículo 11 e 12. Correspondências recebidas do prefeito municipal, ofício 344/2025, encaminha projeto de lei ordinária de número 7/2025 para apreciação do plenário. Do presidente Anderson Cripa Luiz Cardoso, ofício número 377/25, ao vereador Cordovan Frederico de Melo Neto. Assunto: acompanhamento de visita técnica a Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Senhor vereador, cumprimentando-o cordialmente, venho na qualidade de presidente da Câmara Municipal de União da Vitória solicitar a Vossa Senhoria que acompanhe o Executivo Municipal em visita técnica à cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, com o objetivo de verificar em loco os serviços realizados pela empresa responsável pela iluminação pública naquela localidade. Considerando a importância da referida pauta para o aprimoramento dos serviços prestados em nosso município, entendemos que sua participação será de grande valia para contribuir com observações técnicas e administrativas que possam subsidiar futuras decisões e melhorias na área. Desde já agradeço a atenção e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimento. Ofícios do Executivo. Ofício número 339/2025. Convida para audiência pública para apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2026. Será no dia 15 de abril de 2025, às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal de União da Vitória. Ofício 344/2025, encaminha projeto de lei ordinária de número 7/2025 para apreciação do plenário. Matéria do Executivo. Projeto de lei ordinária número 7/2025 do Executivo. Dispõe sobre prorrogação de prazo constante do artigo 3º da Lei Municipal número 4.400/2014. Matéria do Legislativo. Indicações. Indicação número 144/2025 do vereador Cordovan Frederico de Melo Neto ao chefe do Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, que sejam realizados estudos e ações para a reforma completa do terminal de ônibus localizado na região central do município. Justificativa. O terminal de ônibus da área central encontra-se visivelmente deteriorado, com estrutura comprometida, ausência de manutenção adequada e condições precárias para os usuários e trabalhadores do transporte público. A reforma completa do local é essencial para garantir a segurança, acessibilidade, conforto e dignidade aos munícipes que utilizam o transporte coletivo diariamente, bem como para os motoristas e funcionários que ali atuam. A revitalização do espaço contribuirá também para a valorização do centro urbano, oferecendo uma estrutura mais adequada e acolhedora para todos. Indicação número 155/2025 do vereador Cordovan Frederico de Melo Neto ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, que seja reavaliada a realização do circuito de corrida de rua no município de União da Vitória. Justificativa. Considerando que o município vizinho de Porto União está retomando seu circuito de corrida de rua, é importante que a União da Vitória também retome essa atividade esportiva tradicional. O evento promove saúde, lazer, integração entre os munícipes e incentivo ao esporte, além de movimentar a economia local. A reativação do circuito contribuirá significativamente para o fortalecimento das políticas públicas de esporte e bem-estar do município. Indicação número 156/2025 da vereadora Pastora Josi ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria de Obras, que realize manutenção na Rua 2, conhecida como Rua da Serra, que dá acesso ao bairro Bela Vista, passando pela localidade da Limeira.
Justificativa. A via, que é uma subida e serve de principal acesso para os moradores do Bela Vista, recebeu recentemente passagem de patrola, porém não foi colocado pedra. Com isso, em dias de chuva, a água desce com muita força, carregando areia e dificultando o tráfego de veículos e pedestres. Os moradores relatam grandes dificuldades para transitar pelo local, sendo urgente a colocação de pedras para garantir segurança e mobilidade. Indicação número 157/2025 do vereador Valdir Luiz Cortellini ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, que realize estudo técnico de engenharia de tráfego na Ponte do Arco, a fim de avaliar a possibilidade de instalação de um semáforo ou outro mecanismo de controle de fluxo nos acessos da ponte. Justificativa. O trecho mencionado apresenta grande movimentação de veículos e um ponto crítico de estreitamento, o que aumenta significativamente o risco de acidentes e congestionamentos, principalmente quando se cruzam caminhões ou veículos de maior porte. A medida sugerida visa garantir maior segurança, fluidez e organização no tráfego local, especialmente agora com a reabertura da via. Indicação número 158/2025 do vereador Valdir Luiz Cortellini ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, que realiza a instalação de iluminação pública no trecho que compreende a Escola Municipal Miguelina Treuca até o bairro Vila Rica. Justificativo. O referido trajeto é utilizado diariamente por estudantes, trabalhadores e moradores da região e encontra-se com iluminação precária ou inexistente, o que compromete a segurança e a visibilidade, especialmente nos períodos noturnos. A instalação de postes com iluminação adequada garantirá maior tranquilidade para quem transita pelo local e contribuirá para a prevenção de acidentes e atos de violência, além de valorizar o espaço, público. Indicação número 159/2025 do vereador Jonimar Roberto Ardet ao Poder Executivo, por meio da Secretaria competente, para que seja realizado por meio do setor competente a manutenção na fiação da rede de iluminação pública da ponte Governador José Richa. Justificativa. A presente indicação visa atender à necessidade de manutenção da iluminação pública da referida ponte, tendo em vista que diversos pontos de luz se encontram apagados, o que compromete a segurança de pedestres, ciclistas e motoristas que utilizam diariamente a via. Há indícios de que o problema tenha sido causado pelo furto de cabos de energia elétrica, prática que, infelizmente, tem se tornado recorrente e traz transtornos tanto à população quanto aos cofres públicos. Indicação número 160/2025 da vereadora Evelyn Tesseroli de Paula Dias ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, por meio da secretaria competente, que realize um estudo técnico para avaliar a viabilidade da instalação de uma faixa de elevação ou lombada na rua José Rodinick, no bairro São Brás. Justificativa. A referida via é de grande movimentação, especialmente nos horários de entrada e saída dos alunos da Escola Municipal Professora Maridalva de Fátima Palamar, e também devido ao significativo fluxo de pacientes que se dirigem ao posto de saúde do bairro São Brás. A presença constante de crianças e pessoas com mobilidade reduzida torna a segurança viária uma preocupação importante. Indicação número 161/2025 da vereadora Evelyn Tesseroli de Paula Dias ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, que realize a manutenção das placas de trânsito na rua Joaquim Fernandes Luiz, no bairro São Joaquim. Justificativa. Diversas placas de sinalização na via estão encobertas por galhos, dificultando a visualização por parte dos motoristas.
Além disso, algumas placas necessitam de manutenção. Trata-se de uma via de grande movimentação e a sinalização adequada é essencial para garantir a segurança no trânsito, visto que as placas orientam, alertam e informam os condutores, contribuindo para a fluidez e prevenção de acidentes. Indicação número 162/2025 do vereador Juarez Tica ao Poder Executivo Municipal, por meio da secretaria competente, que sejam realizadas melhorias na Rua dos Dominicanos, número 127, localizado no bairro Nossa Senhora das Graças, com especial atenção para a correção e manutenção da tubulação existente. Justificativa. A tubulação da referida via encontra-se com problemas, comprometendo a drenagem adequada e podendo causar transtornos aos moradores, como alagamentos e danos à via pública. A intervenção se faz necessária para garantir segurança, bem-estar e a conservação da infraestrutura urbana. Indicação número 163/2025 do vereador Juarez Tica ao Poder Executivo Municipal, por meio da secretaria competente, que seja realizada a limpeza do parque localizado no bairro Dona Mercedes, ao lado da Igreja Católica, na Rua do Porto. Justificativo. O local encontra-se com acúmulo de sujeira e vegetação excessiva, prejudicando a utilização do espaço pela comunidade e comprometendo a segurança e o bem-estar dos frequentadores, especialmente crianças e famílias. A limpeza contribuirá para a valorização do espaço público e incentivo ao lazer ao ar livre. A referida rua também carece de manutenção. Indicação número 164/2025 do vereador Júlio Adilson Pires Filho ao Poder Executivo Municipal, por meio da secretaria competente, que realiza a pavimentação asfáltica da rua Elias Niman, no bairro São Basílio Magno. Justificativa. A via é uma importante rota de acesso para os moradores do bairro, além de ser utilizada por veículos de transporte de mercadorias e serviços de emergência. Com o tempo, especialmente após intervenções realizadas por a empresa terceirizada da Sanepar, o pavimento existente foi significativamente danificado, resultando em buracos, desníveis e acúmulo de lama em períodos chuvosos. Indicação número 165/2025 do vereador Júlio Adilson Pires Filho ao Poder Executivo Municipal, por meio da secretaria competente, que seja instalada uma faixa elevada para a travessia de pedestres na Rua Expedicionário, em frente ao centro comunitário. Justificativa. A via em questão apresenta fluxo constante de veículos e é utilizada com frequência por moradores e que acessam o centro comunitário, incluindo crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida. A ausência de dispositivos de segurança viária no local expõe os pedestres a risco de acidentes, especialmente nos horários de maior movimento. Indicação número 166/2025 do vereador Márcio Fernando Utzig ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, por meio da Secretaria de Obras e dos departamentos competentes, que seja realizada a devida manutenção na Rua Melquides Emanuele, no bairro São Gabriel, especialmente no que se refere ao escoamento da água da chuva e ao nivelamento dos bueiros. Justificativa. Na referida rua, os bueiros localizados do lado direito estão em um nível mais alto do que a própria via. Com isso, a água proveniente de chuvas intensas é direcionada apenas para o lado esquerdo, ocasionando enxurradas que invadem as residências, gerando diversos transtornos aos moradores. Diante do exposto, solicita-se a devida manutenção da via com urgência. Indicação 167/2025 do vereador Márcio Fernando Utzig ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e às secretarias competentes, que estudem a viabilidade de instituir, por meio de lei municipal, o auxílio transporte em valor fixo e em moeda corrente nacional,
aplicável a todos os servidores públicos estatutários civis da administração direta e autarquia do Poder Executivo Municipal, bem como aos servidores temporários contratados por regime especial. Justificativa. O referido benefício é de grande relevância para custear o deslocamento casa-trabalho dos servidores municipais. Considerando que os diversos setores da administração municipal não se encontram concentrados em um único local, muitos servidores enfrentam longas distâncias até seus respectivos locais de trabalho. O auxílio transporte é um anseio antigo dos servidores, e sua implementação contribuirá significativamente para a valorização e bem-estar da categoria. Diante do exposto, solicita-se a adoção das devidas providências. A indicação número 168/2025, do vereador Jonimar Roberto Arnett, ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria de Trânsito e órgãos competentes, que seja realizada a construção de uma canaleta com abertura de acesso entre a Rua Joaquim da Silva Xavier e a Avenida Paula Freitas, no bairro Cidade Jardim. Justificativa. A solicitação visa atender à necessidade dos moradores do bairro Cidade Jardim, que atualmente não dispõem de um acesso direto e adequado entre a Rua Joaquim da Silva Xavier e a Avenida Paula Freitas. Em visita ao local, foi constatada a viabilidade da intervenção, que consiste na retirada de um trecho do meio-fio e na construção de uma canaleta, possibilitando a passagem segura de veículos e melhorando a mobilidade urbana na região. Indicação número 169/2025, do vereador Anderson Cripa Luiz Cardoso, ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, solicita-se que sejam realizadas melhorias urgentes na parte não pavimentada da Rua Egon Frederico Biberbach, na Serra do bairro Monte Castelo. Justificativa. Após o término do trecho asfaltado, a rua continua como estrada de chão, atualmente em condições intransitáveis. A situação tem causado grande transtorno aos moradores, especialmente idosos e pessoas com problemas de saúde, que enfrentam dificuldades de locomoção. Motoristas de aplicativos e outros veículos sequer conseguem subir o morro, sendo obrigados a deixar os passageiros na parte inferior da ladeira. Indicação número 170/2025, do vereador Anderson Cripa Luiz Cardoso, ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, solicita-se que sejam realizadas melhorias urgentes na Rua C, localizada no loteamento Angélica, bairro São Gabriel. Justificativa. A referida via apresenta forte inclinação e encontra-se em condições precárias de acesso, dificultando o trânsito de veículos e comprometendo a segurança dos moradores. Na semana que se passou, infelizmente, uma pessoa veio ao óbito e a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros encontrou dificuldades para acessar as residências, o que evidencia a gravidade da situação. Fim do expediente, senhor presidente. As indicações serão enviadas aos órgãos competentes e os projetos serão encaminhados às devidas comissões. Solicito ao vereador Marcos Borracha Caos que informe se alguém inscrito para a tribuna popular ou algum dos edis inscrito para o uso da palavra no horário expediente. Encontra-se inscritas as vereadoras Cleonice Martinazzo Moller e a pastora Josi. Concedo a palavra na tribuna à vereadora Cleonice Moller. Boa noite, senhor presidente. Muito obrigada pela oportunidade. Boa noite aos meus colegas vereadores. Boa noite ao nosso público que nos assiste aqui e ao nosso público de casa que está nos assistindo e a imprensa local. Então, hoje eu venho aqui colocar uma questão seríssima da saúde de União da Vitória, referente a um projeto do ano de 2017, número 4.720, do ex-vereador Diego e do ex-vereador César Impinotti.
Nesse ano de 2017, em dezembro de 2017, foi feita uma lei ordinária nesta Casa de Leis, que até o momento não foi cumprido, infelizmente, que são as listas da demanda reprimida da saúde, dos exames, das consultas de especialistas, as consultas médicas e as cirurgias. Então, isso é um caso gravíssimo que a União da Vitória está passando. Eu não estou aqui fazendo cobrança, não estou aqui lembrando de gestão passada. Eu só quero que a nossa população que nos procura, ela tenha uma resposta, porque a demanda reprimida é de 2 anos, 3 anos. Nós já estamos há 7 anos com esta lei e, nesse momento, até esse momento, o dia de hoje, não foi cumprida a lei. Se nós estamos aqui para legislar, nós precisamos também cobrar as leis que são feitas nesta casa. Eu gostaria muito que nos ajudassem todos os nossos companheiros para que a gente possa estar cobrando do Executivo de que forma está a nossa fila, como está a nossa fila. Aqui, quantos médicos estão atendendo? Qual é o horário dos médicos? As fichas estão poucas, a demanda é muito grande, todos os dias estamos recebendo solicitações de pacientes que estão na fila há 1 ano, há 2 anos. A demanda reprimida, a gente sabe que é difícil, que é grande, mas nós precisamos lutar pelos direitos dos nossos munícipes, e é para isso que nós estamos aqui hoje. Eu penso que nós, nos unindo, senhores vereadores, nós possamos estar buscando emendas parlamentares para que essa demanda seja zerada. Não vai ser zerada, infelizmente, mas para que nós possamos cobrar celeridade nessas consultas, nas cirurgias que estão aí paradas. Não é só o município de União de Vitória que passa por isso, é todos os municípios da região, a gente sabe, mas hoje eu venho aqui encarecidamente a pedir aos meus nobres colegas que nos ajudem e que nós faça valer a Lei 4.720, que é lá de 2017, que são 7 anos que essa lei existe. Nós não sabemos quantas pessoas têm para ser atendida, não sabemos quantas consultas já foram efetuadas, quantos exames que estão aí na fila de espera. Muito obrigada e boa noite. Concedo a palavra na tribuna, a vereadora Pastora Josi. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem de casa e os que estão presentes. Eu subo nessa tribuna nessa noite com o meu coração pesado, mas também com a firme convicção de que a nossa missão como representantes do povo é não silenciar diante da dor, da injustiça e da violência. Nos últimos dias, a nossa cidade foi abalada com tristes notícias do assassinato de 2 mulheres. Uma ainda está em investigação, ainda não temos os dados necessários. Mas foram 2 mulheres encontradas no mesmo local, em um terreno baldio esse que nessa casa tem sido levantado esse tema, os terrenos baldios que vivem abandonados, servindo de apenas casa de roedores, de animais, de lixo e agora de corpos. Vivemos tempos difíceis, onde a violência contra a mulher, infelizmente, ainda faz parte do nosso cotidiano. Mas não podemos aceitar isso como algo normal, porque, pelo que nós vemos, daqui a pouco, todos se acostumam. É mais uma. E nós não queremos isso. A vida é sagrada. E toda mulher merece viver com dignidade, respeito e segurança. Por isso, eu quero propor a esta casa e à nossa sociedade um olhar mais atento, mais humano, mais responsável. Precisamos, assim, cobrar mais segurança, iluminação pública adequada, fiscalização de terrenos baldios, patrulhamentos ostensivos e câmeras, se possível, de monitoramento em pontos críticos da nossa cidade. Isso salva vidas.
ou pelo menos inibe os agressores. Mas também é fundamental investirmos em prevenção. A violência contra a mulher começa muitas vezes no silêncio das casas, na cultura do desrespeito, no preconceito, na falta de apoio. Por isso, proponho a realização de uma audiência pública para ouvirmos a comunidade, especialistas, conselhos, lideranças religiosas, sociais e as próprias mulheres sobre medidas urgentes e eficazes. Também quero reforçar a necessidade de criarmos políticas permanentes, campanhas de conscientização, programas de apoio psicológico e jurídico às mulheres, parcerias com as universidades, igrejas e etc. Senhor presidente e nobres colegas, tem um versículo que eu muito me agrado e quer dizer muito sobre a minha fala. Lá em Provérbios 31, 8, 9, diz assim: abre a tua boca a favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a tua boca e julga retamente, e faz justiça aos pobres e necessitados. É o que venho fazer aqui hoje. Abrir a boca por aqueles que não podem mais gritar. Levantar essa bandeira de amor, de justiça e de compromisso com a vida. Que Deus nos dê sabedoria e coragem, meus queridos colegas, para transformar essas dores em ação. Que as famílias recebam o nosso respeito, a nossa solidariedade e que possamos, enquanto Câmara, fazer a diferença na proteção da mulher em união da vitória. Muito obrigada, que Deus nos abençoe. Não havendo mais inscrições para a tribuna, passamos imediatamente à ordem do dia. Solicito ao vereador Marcos Borracha Caos que faça a leitura dos itens da ordem do dia. Matéria da ordem do dia. Votação do parecer fundamental da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, contrário ao veto do projeto de lei ordinária número 5/2025. Concede o título de utilidade pública municipal à Associação de Prevenção de Câncer de Colo Uterino, APCCU. Fundamentação. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, reunida para análise do veto total aposto pelo chefe do Poder Executivo Municipal ao projeto de lei que concede o título de utilidade pública à Associação de Prevenção de Câncer de Colo Uterino, APCCU. Vem apresentar o presente parecer. Do histórico. O projeto de lei em questão foi aprovado por unanimidade pelos membros da Câmara Municipal de União da Vitória, tendo como fundamento a Lei Municipal número 1884/1992, que estabelece os critérios para a concessão de utilidade pública no município. Segundo, o veto. O prefeito municipal vetou o referido projeto sob a alegação que não estariam preenchidos os requisitos legais para a concessão do título de utilidade pública. Terceiro, da análise jurídica. Após criteriosa análise, esta comissão entende que não existe nenhuma legislação municipal vigente que impeça ou contraindique a concessão do título de utilidade pública à PCCU. A Lei Ordinária número 1884/1992 continua válida e em pleno vigor, sendo, inclusive, o fundamento legal utilizado pela Câmara Municipal para a tramitação e aprovação da matéria. A APCCU apresentou a documentação necessária, preenchendo os critérios objetivos da legislação municipal para a referida concessão. Ademais, a Câmara exerceu de forma legítima sua competência legislativa e o veto do Executivo carece de fundamento jurídico concreto
que justifique a sua manutenção. 4. Do parecer. Diante do exposto, essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final opina pela rejeição do veto do chefe do Executivo, recomendando que o projeto de lei que concede o título de utilidade pública à Associação de Prevenção de Câncer de Colo Uterino, APCCU, seja promulgado nos termos originalmente aprovados por este Poder Legislativo. É o parecer. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, contrário ao veto total ao projeto de lei ordinária de número 5/2025. Votação única ao veto do projeto de lei ordinária número 5/2025. Veta integralmente o projeto de lei número 5/2025 do Poder Legislativo que concede o título de utilidade pública à Associação de Prevenção de Câncer de Colo Uterino, APCCU. Em discussão? Com a palavra, a vereadora Thaís Biberba. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres colegas, a todas e a todos que estão aqui presentes e quem nos acompanha de casa. Eu vivi para ver um prefeito que tem como profissão ser médico ginecologista vetar um projeto, uma lei que foi aprovada por essa casa, que concede o título de utilidade pública a uma associação que trabalha com a prevenção de câncer de colo de útero. Como se eles não tivessem nada mais urgente para se preocupar aqui na cidade. Né? Para mim isso é um absurdo, né? Deixo claro aqui a minha posição contrária ao veto que o Poder Executivo fez à concessão da utilidade pública a essa associação. Em discussão? Conforme regimento interno, a votação do veto deve ser nominal. Pelo sorteio, convido o secretário a retirar um número. Fernando Utzik. Sou contrário ao veto e voto pela derrubada. Número 6. Alemão da Agropecuária. Sou contrário ao veto. Número 11. Ricardo Saz. Meu voto é contrário ao veto ao projeto de lei de número 5/2025. Número 8. Júlio Adilson Pires Filho. Eu voto contrário ao veto. Número 4. Evelyn Tesseroli de Paula Dias. Eu sou contrário ao veto. Número 5. Juarez Chica. Eu sou contrário ao veto. Número 10. Marco Borracha Caos. Sou contrário ao veto. Número 3. Cordovan não está presente. Número 7. Pastora Josi. Sou a favor da derrubada do veto. Número 13. Valdir Luiz Cortellini. Sou contrário ao veto. Número 1. Anderson Cripa. Lembrando que, como presidente, eu só
posso votar caso haja empate, mas eu deixo meu voto aqui também, que eu sou contra o veto. Número 12, Thaís Biberbach. Sou contrária ao veto. Número 2, Cleonice Martinazzo Muller. Sou contrária ao veto. Por 12. 12, daí fala o teu. Então, com 11 votos, mas o meu seriam 12 votos, declaro o veto ao projeto de lei ordinária número 5/2025 derrubado. Requerimentos. Requerimento número 73/2025, da vereadora Pastora Josi, ao Poder Executivo Municipal, por meio da secretaria competente, para que possa reformar completamente e urgentemente o Centro Comunitário do bairro São Gabriel. Justificativo. O Centro Comunitário do bairro São Gabriel encontra-se em estado de abandono e calamidade, sendo urgentemente a atenção do poder público para garantir a dignidade e funcionalidade ao espaço que deveria atender a comunidade local. Estive pessoalmente no local recentemente, durante um bazar realizado por moradoras do bairro, e pude constatar que o telhado está repleto de buracos e as pessoas precisam recorrer a baldes para conter a água da chuva. Além disso, não há uma instalação elétrica adequada, o que compromete ainda mais a segurança e usabilidade do ambiente. Outro ponto importante a ser destacado é que o CEMEI do bairro necessita utilizar o centro comunitário devido à falta de espaço próprio. Porém, nas atuais condições estruturais, torna-se inviável qualquer atividade no local, prejudicando diretamente as crianças, educadores e famílias da comunidade. Em discussão? Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 73/2025. Requerimento número 74/2025 dos vereadores Cleonice Martinazzo Muller e Pastora Josi, ao Poder Executivo Municipal. Solicita à Secretaria Municipal de Saúde informações sobre a lista de espera para consultas, exames e cirurgias em todas as especialidades médicas, visando a transparência no atendimento à saúde. Também se requer que essas listas, com nomes dos pacientes, datas e tipos de procedimentos, sejam publicadas no site da Prefeitura, conforme previsto na Lei Municipal número 4720/2017. Justificativa. O objetivo é dar visibilidade à realidade do sistema de saúde municipal, que enfrenta uma crescente demanda reprimida, dificultando o acesso da população aos serviços necessários. Quantas pessoas aguardam por cirurgias atualmente? Qual o tempo médio de espera? Apresentar listas mensais por especialidade. Quantos pacientes esperam por consultas com especialistas? Qual o tempo médio de espera? Apresentar listas mensais por especialidade. Informar o número atualizado de médicos por especialidade na rede pública municipal, incluindo UBSs, com nome, carga, horário e local de atuação, em tabela assinada pelo responsável do setor. Em discussão? Pela ordem, senhor presidente, incluir a vereadora Thaís Biberbach no requerimento, por favor. Está incluído. Será incluso. Em discussão? Em votação, senhores. Com a palavra, o vereador Ricardo Adriano Sass. Minhas diretoras, senhores vereadores, vereadoras que nos acompanham presencialmente, também pelas redes sociais,
Meu voto favorável, vereadora Cléo e Thaís, pela iniciativa do requerimento de buscar as informações, né? Enfim, tive pessoalmente vendo e perguntei também para essa situação, e os valores para cobrir esse represamento de exames, ele passa da casa dos R$3.600.000. Fiz visita, me desloquei fora do município a fim de tentar buscar algum recurso e que possa, talvez, direcionar para a situação de saúde, e fui, né, por um acaso, hoje o requerimento hoje aqui, e o assunto que eu fui abordar, junto às informações que busquei do Executivo, era de forma que poderia contribuir, buscando algum recurso para que se colocasse justamente nessa situação. É aquele negócio, né? Os exames das especialidades, de coisas, precisa busca de recurso, então realmente é bom que venha descrito, como foi pedido aqui, para que todos possam tomar o conhecimento. Esperamos que se diminua, né? A eliminar completamente essa fila, esse represamento não vai dar, mas que de alguma forma o Executivo possa vir a minimizar esse tempo de espera. Seria isso. Em discussão? Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 74/2025. Requerimento número 75/2025 do vereador Marco Antônio Carlos ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. Por meio da secretaria competente, estude a possibilidade de revogar o artigo 13 da Lei Municipal número 4.754, de 9 de julho de 2018, que dispõe, artigo 13, o taxímetro será implantado nos veículos que exploram os serviços de táxi no período de 12 meses, contando da publicação dessa lei. Justificativa. A exigência da instalação de taxímetro representa um custo elevado para os profissionais taxistas, especialmente em um contexto de forte concorrência com os serviços de transporte por aplicativo, os quais são obrigados a cumprir tal exigência. Ademais, observa-se que em municípios vizinhos não há obrigatoriedade semelhante, o que torna a exigência local um fator de desequilíbrio competitivo, prejudicando os taxistas de União da Vitória. A revogação do dispositivo contribuiria para reduzir custos e promover maior equidade no setor de transporte individual de passageiros. Em discussão? Com a palavra, vereador Borracha. Eu fui procurado por esses profissionais de táxi e, como mesmo a justificativa já fala, hoje tem muitos aplicativos aí, né, de carros, e também em Porto União não é exigido o taxímetro. E aqui é em número de 8 a 10 táxis que nós temos em União da Vitória. Então, os profissionais estão sendo prejudicados nesses termos, porque eu fui na UVETRAN, os funcionários estão fazendo a fiscalização, e está certo, eles estão fiscalizando, só que isso tem um custo. Você troca de carro, você tem que pagar uma taxa de R$1.100, R$1.200. Por isso que eu estou pedindo aqui o apoio dos vereadores e para mandar isso para o prefeito, se ele entender. O pessoal da UVETRAN entendeu que esse artigo pode ser eliminado. Por isso que eu estou encaminhando esse requerimento. Gostaria da aprovação de todos os vereadores. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, requerimento número 75/2025. Requerimento número 76/2025 do vereador Valdir Luiz Cortellini ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, que providencia a retirada dos contêineres localizados na mini arena do bairro São Sebastião, a fim de realocá-los na Escola Municipal Miguelina Treuck e no Centro Comunitário do bairro. Justificativa. A realocação dos contêineres representa uma solução eficiente, econômica e funcional, aproveitando estruturas já existentes para atender às necessidades reais da escola e da comunidade. Com isso, evita-se a deterioração de materiais e contribui-se com a organização das atividades escolares
e comunitárias, promovendo o uso racional de bens públicos. Em discussão? Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 76, 2025. Requerimento número 77/2025, do vereador Joanimar Roberto Arndt. Ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, por meio da secretaria competente, solicita a realização da construção de acessos destinados a pessoas com mobilidade reduzida ao longo da Avenida Paula Freitas. Justificativa. A acessibilidade é um direito fundamental garantido por lei e uma necessidade urgente para garantir a inclusão e o bem-estar de todos os cidadãos, especialmente daqueles com mobilidade reduzida, idosos e pessoas com deficiência. A Avenida Paula Freitas, sendo uma via de grande circulação, carece de infraestrutura adequada que possibilite o deslocamento seguro e autônomo dessas pessoas. A ausência de rampas de acesso, não só na Avenida Paula Freitas, compromete não só apenas a mobilidade, mas também a dignidade desses cidadãos. Em discussão? Com a palavra, o vereador Alemão da Agropecuária. Boa noite a todos. Senhor presidente, isso aqui foi trazido a mim por um professor ali do Colégio Dário Bordim. Se me fugiu na memória o nome, seria Marcos. Inclusive cliente meu lá também. E ele me relatou o seguinte: quem conhece ali a Avenida Paula Freitas sabe, existe o trevo do Bento Munhoz lá em cima, e ele disse que tem uma entrada lá que ele consegue entrar de cadeira. Aí ou ele volta para lá mesmo, ele tem que ir na proximidade ali do 10, ali um pouco antes, para entrar novamente ali na área ali, que pode se andar os cadeirantes, porque no meio da via de carro nem tem como, isso é um perigo danado. Então, junto com ele, nós analisemos lá e vimos como é que tinha que ser feito, já junto ao secretário de Trânsito, Cleomar, também verifiquemos como é que tem que ser feito. É coisa simples, não sei como é que nunca fizeram, sabe? É que nem eu sempre digo aqui, é coisa simples, não precisamos mover montanha, né? Mas se nós ir pelo simples e vamos subindo, nós vamos ajeitando a nossa cidade aí, né? Então, isso é em prol deles, em prol da dignidade, né? Eu acho que para todos tem que ter dignidade, brigo por todos aqui, né? Ciclista, caminhoneiro, de qualquer função. Estive final de semana 476, brigando por todos, né? Então, eu quero dizer que ali nessa área, eu acho que tem na cidade inteira alguns lugares que precisamos ajeitar aí para eles terem o mínimo de... O certo era o máximo, né, de dignidade, né? Obrigado, senhor presidente. Em discussão? Com a palavra, o vereador Márcio Tzik. Boa noite, presidente, demais colegas da mesa, demais colegas vereadores, públicos aqui presentes e os que nos assistem em casa. Aproveitando a oportunidade, parabenizar o vereador por esse requerimento. Nosso amigo foi vereador aqui, milita nessa causa de acessibilidade, né, de políticas às pessoas com deficiência. Boa noite, Godoy. E isso é um problema não só ali na Avenida Paula Freitas, mas da cidade toda. Essa cidade não foi planejada, né? Ela não é uma cidade planejada e traz diversos obstáculos para as pessoas com mobilidade reduzida, em toda a cidade. Eu vejo ali na Barão do Rio Branco, onde eu trabalho, passa todo dia ali uma mãe com uma criança que tem paralisia cerebral, vem na cadeira de roda, e ela tem que andar pelo meio da rua, porque a calçada tem vários buracos, obstáculos, e não permite que ela leve a criança dela ali na PMI, né, para fazer as fisioterapias. Então, é um problema de ordem
de toda a nossa cidade de União da Vitória e que deve ser olhado com respeito a essas pessoas, como bem o senhor colocou, com dignidade, para que traga dignidade a essas pessoas. Então, tem meu total apoio nesse requerimento. Boa noite. Em discussão? Passo a palavra ao vereador Márcio para discutir o requerimento. Recebo a palavra. Pode o senhor fazer uso da palavra. Receba a presidência. Quero aqui também, nesse momento, parabenizar o vereador Alemão pelo requerimento. Márcio usou muito bem as palavras, né? Por coincidência, está aqui também nosso amigo, ex-vereador Godoy. Também foi secretário ali, foi criada uma secretaria para isso, né, Godoy? Secretaria de Acessibilidade. Nós sabemos da vontade que o Godoy tem de trabalhar, o amor que ele tem por essas pessoas, e mais, às vezes, fica de mãos atadas, né, Godoy? Infelizmente, essa é a realidade. Poucos recursos para as secretarias, e também a nossa cidade precisa, não é pouco, vereador, é bastante melhorias na parte de acessibilidade para beneficiar essas pessoas. Então, parabenizo o requerimento e deixo o meu apoio aqui também. Devolvo não a palavra, devolvo a presidência, senhor. Recebo a presidência. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 77, 2025. Requerimento número 78/2025 dos vereadores e vereadora Evelyn Tesseroli de Paula Dias e Márcio Fernando Zig, ao senhor prefeito municipal, que com o apoio de recursos próprios ou, caso necessário, por meio de parcerias com o governo estadual ou federal, seja viabilizada a construção de uma quadra coberta na Escola Municipal Professora Miguelina Essa Treuc, localizada no bairro São Sebastião. Justificativa. A atual falta de um espaço adequado para a prática de atividades físicas na escola tem levado os alunos a utilizar o meu campinho do bairro, o que não oferece as condições ideais para a realização dessas atividades. Sendo assim, é de extrema importância que a escola disponha de uma quadra coberta, garantindo aos estudantes um ambiente seguro e apropriado para o desenvolvimento de suas atividades esportivas e educacionais. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 78, 2025. Requerimento número 79/2025 do vereador Júlio Adilson Pires Filho, ao chefe do Poder Executivo Municipal, que, por meio da secretaria competente, possa instalar em torno de 3 a 4 postes e hastes para iluminação pública na rua Moisés Malheiros de Araújo, entre a Severino Maciã e a rua Expedicionário, no bairro São Basílio Magno. Justificativa. A referida rua não possui postes e nem iluminação pública. Por isso, se faz necessária a instalação para se ter mais segurança e qualidade de vida, visto que está sendo construído muitas casas novas na região e a escuridão está atraindo pessoas mal intencionadas que, com a falta de iluminação, acaba facilitando para os mesmos se esconderem. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 79, 2025. Requerimento número 80/2025 do vereador Márcio Fernando Zig. Ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e as demais secretarias e departamentos competentes que adotem urgentes providências com o objetivo de elaborar um processo seletivo simplificado para a contratação por prazo determinado de profissionais para a função de monitor, 20 horas e 30 horas semanais, a fim de atuarem junto à Secretaria Municipal de Educação de União da Vitória, atendendo à necessidade e ao excepcional interesse público, suprindo a demanda existente nos Centros Municipais de Educação Infantil, CMEIs. Justificativa. Nos últimos meses,
temos enfrentado um grave problema relacionado à falta de estagiários nas unidades de ensino, especialmente nos CMEs. Tal situação tem gerado uma grande sobrecarga de trabalho aos professores. Além disso, os recorrentes atrasos no pagamento dos estagiários agravam ainda mais o problema, desestimulando a permanência dos estudantes nas funções. A realização de um processo seletivo simplificado, PSS, para a contratação por prazo determinado torna a função mais atrativa, oferecendo melhores condições de remuneração e garantias trabalhistas. Dessa forma, a demanda poderia ser suprida de forma objetiva e eficiente. Diante do exposto, solicitamos que a administração adote os devidos procedimentos para a realização do chamamento por PSS. Em discussão? Com a palavra, vereador Márcio Dzic. Mais uma vez, boa noite a todos. Nossa Carta Maior, nossa Lei Maior, Constituição Federal, nos termos do artigo 205, diz que a educação é um direito de todos, um dever do Estado e da família, né? E deve ser considerado prioridade. E é nesse contexto que União da Vitória, a administração municipal, deve agir. Nós sabemos, né, é evidente, todos os vereadores aqui, de alguma maneira ou outra, já foram procurados, né, e indagados ou pedido algum tipo de providência em relação a essa demanda que vem enfrentando principalmente os ICMEIs. Já foi objeto de muita discussão aqui, nessa casa. Um problema recorrente de todos os municípios. Proponho ao Executivo que analise essa condição de fazer um PSS, ao invés de ficar contratando somente o estagiário. Porto União já tem ido nesse caminho. São Mateus do Sul, que é um município próximo aqui, que tem quase o mesmo número de habitantes, fez dessa forma. Tem muitas pessoas que se formaram no magistério ou até em pedagogia, não são estudantes, mas se tiver uma remuneração condigna, né, vão se inscrever para essa função de monitor e vão dar apoio às escolas. Né? E nós não ficamos adstritos e limitados, né, somente com a mão de obra dos estagiários, que também é importante. Não é que vamos dispensar os estagiários. Teremos estagiários também, mas que façam esse PSS para suprir essa demanda, né? Que seja maior de 18 anos, que possa ser contratado pelo regime CLT, vai ter lá as garantias trabalhistas, 13º, terço de férias, né? Enfim, mas que pode estar trazendo, né, uma resolução para o problema. Então, isso, além de ser um requerimento, nós estamos propondo aqui uma solução. Deu certo em outros municípios. A União da Vitória abra o olho, né, e que, como foi mencionado aqui, a sobrecarga de trabalho é nas costas dos professores, que já enfrentam uma grande demanda no seu dia a dia, né? Então, que isso seja aliviado. Também coloco aqui a situação do atraso. Além de o estagiário não receber muito pelas suas atribuições, ele está tendo o atraso no seu pagamento de forma recorrente. Pedi à administração municipal que nos informasse, ela fez aqui 3 notificações à empresa, né? Vou ler até a parte final aqui, ó. Atraso no pagamento das bolsas auxílios. Novamente, os estagiários estão enfrentando atrasos na bolsa auxílio e o setor financeiro deste município efetuou o repasse dos valores para o pagamento das bolsas no dia 1º/4. Valor este que deveria ser pago aos estagiários até o 3º dia útil após o repasse. Portanto, data limite exauriu em 4/4, sem que ocorresse o devido pagamento. Então, foi uma notificação que a prefeitura fez à empresa e está aqui o comprovante do pagamento, né, das transferências no dia 1º/4.
Dia 9/4, esses estagiários ainda não tinham recebido. Então, saibamos ser coerentes, né, e cobrar o que é o correto, o justo. A administração de União da Vitória fez o repasse. A empresa que agiu de forma desidiosa e não pagou os estagiários. E isso vinha acontecendo naturalmente o ano passado. Todo mês era pago em dia, conforme consta no contrato com a empresa. Por que este ano não está acontecendo dessa forma? Fica aqui o questionamento. Por que a partir de janeiro começou a haver atrasos no pagamento desses estagiários? E, com isso, traz todo um problema aí em relação à condução dos trabalhos no dia a dia da nossa educação municipal. Então, pedimos que, se for o caso, né, de romper o contrato com essa empresa, né, por ela não estar cumprindo as cláusulas firmadas, que façam o mais breve possível e que nós possamos trabalhar em paz, nossos professores, né, e de forma a atender nossa comunidade com qualidade. Seria isso. Muito boa noite. Em discussão, com a palavra a vereadora Thaís Biberman. Boa noite, senhor presidente. Vereador Márcio, primeiro, parabéns pelo requerimento. Só colocar também, eu acredito que a prefeitura deveria ser mais rígida, inclusive, na cobrança dessa empresa. Porque se a prefeitura fez os repasses, como consta também no portal da transparência, ela não pode simplesmente fazer uma notificação extrajudicial. Acho que precisa pegar um pouco mais pesado na responsabilidade com essa empresa, né? O que eu queria colocar aqui é que a classe da educação ela é tão desvalorizada. Eu sempre falo que existem tantos discursos bonitos em algumas datas, só que passam elas, a gente vê, né, que sempre a gente fica sobrecarregado, vários julgamentos, falta apoio, falta investimento. E só quero registrar, o prefeito ele deu uma entrevista numa rádio aqui da cidade, isso está, inclusive, nas redes sociais, e o que mais me chamou a atenção é que, quando é questionado sobre a falta de estagiários, ele não traz os problemas que está enfrentando com a empresa, com a questão da demora para assinar o contrato. Não, ele coloca que as pessoas não querem trabalhar porque recebem muitos benefícios do governo federal. Isso, para mim, é um absurdo, gente. Porque a gente já vê que a bolsa auxílio que os estagiários recebem é baixa, ainda recebem atrasado, quase não tem direitos. Então, essa questão do PSS para a contratação de monitores, eu acho que ela traz um novo ânimo para as pessoas aqui da nossa cidade e para tirar um pouco o peso que hoje tem no ICMEIs, principalmente aqui em União da Vitória. Obrigada e boa noite. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 80/2025. Requerimento 81/2025 do vereador Anderson Cripa Luiz Cardoso. O Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, requer que seja realizado estudo técnico no semáforo localizado no bairro Rossio, nas proximidades do posto líder, com o objetivo de ampliar o tempo de abertura, tempo de seguir, da rua Presidente João Café Filho, que atualmente é de apenas 7 segundos. Justificativa: o tempo disponibilizado para a passagem de veículos na referida via tem se mostrado insuficiente, gerando engarrafamentos, transtornos e insegurança no trânsito, especialmente nos horários de pico. A ampliação do tempo de reabertura do semáforo contribuirá para melhorar o fluxo de veículos e a mobilidade urbana, beneficiando motoristas e pedestres que circulam pelo local diariamente. Em discussão? Passo a presidência ao vereador Márcio Tzig para discutir o requerimento. Recebo a presidência e passo a palavra. Então, boa noite a todos os meus caros amigos vereadores, todos que nos acompanham. Esse requerimento, eu já conversei pessoalmente com o secretário de Trânsito, mas só para ficar oficializado, a gente decidiu registrar aqui. Esse semáforo do Rossio ali, o problema é na rua João Café Filho. Quem desce ali do famoso Campo do Escurinho, apenas 7 segundos. E geralmente tem caminhões ali também que param
e só dá tempo deles passarem, infelizmente, né? E os outros veículos ficam ali. Daí mais 80 e poucos segundos, passa mais 2, 3, 4 veículos apenas, e isso está muito complicado ali, então a gente coloca nesse sentido de fazer um estudo. Já falaram, às vezes, até tirar o semáforo dali, talvez colocar uma rotatória e tal, mas nesse momento a gente pede apenas o tempo, o estudo no tempo ali, para que possa ser melhorado, e a gente vê para frente aí como que vai funcionar. Se precisar, quem sabe para frente, fazer um estudo mais aprofundado e que fique bom para todos. Seria isso, muito obrigado. Devolvo à presidência. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 81, 2025. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Com o fim da ordem do dia, concedo a palavra aos nobres colegas que desejarem fazer uso dela. Com a palavra, vereador Alemão da Agropecuária. Já me referi a todos, né? Mas boa noite novamente. A minha primeira indicação foi na questão da iluminação da ponte de ferro usada pelos ciclistas ali. O engraçado que eu mandei, senhor presidente, lá para a companhia que tem que ver isso, ela me falou que eles têm que ir lá ver. Digo, mas é impossível não se ver. Só vocês passar a noite ali. Queria que eu passasse o número dos postes. Digo, não, ali não tem. Então, é uma indignação pelo seguinte, que daí falaram em cronograma. Eu não coloquei nessa indicação, mas também já pedi a do Rio Vermelho ali, o acesso à ponte do Rio Vermelho. Ali é uma brincadeira aquilo ali. Aquilo ali parece aquelas luzes de Papai Noel, aquelas amarelinhas, né? Então, voltando ali a da ponte, é algo super importante para quem vem pela noite, pela madrugada, ou vai mais na madrugada trabalhar. Eu não parei de contar, mas deve ter aproximadamente umas 20 lâmpadas não funcionando ali. Então, é algo de extrema. Coloquei a eles, se não fizessem logo, eu tocaria para frente, e vou fazer isso. Se conversar não adianta, né? Por bem não adianta, vai no cacete mesmo. E a segunda indicação minha foi a pedido de vários ali também, que residem ali na Cidade Jardim, que na rua Joaquim da Silva Xavier, para quem não sabe bem, ali onde é que tem a primeira rotatória, não é rotatória, mas a primeira do acesso ali da Bilon à avenida. E o bico ali de quando fizeram o projeto da Ponte Nova ali, ele encobre totalmente aquela rua ali, só serve para aquilo, um bico ali com grama. E daí também em estudo com o secretário de Trânsito, e vamos viabilizar ali uma canaleta, que essa canaleta vai dar o acesso da rua ali do pessoal da Cidade Jardim, da rua Joaquim da Silva Xavier, a Avenida Paula Freitas, e com segurança. Por ser uma canaleta, então dá para se acessar, parar, olhar e ter o acesso à Avenida Paula Freitas ali. Vai ficar muito bom para quem usa ali. Para qualquer um que vier de lá, vai ter um acesso mais adequado ali. Obrigado, senhor presidente. Lembrando a todos que nós estamos com um pequeno problema no nosso tempo ali, está sendo anotado no celular do Adria. Então, caso exceda os 5 minutos, eu irei avisar todos. Com a palavra, vereador Borracha. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente. Eu queria me reportar aqui sobre uma portaria 177/2025 do IAT. Essa portaria foi assinada no dia 8, entrou em vigor dia 9, proibindo a pesca amadora no município de União da Vitória.
proibindo de pescar nas corredeiras do Iguaçu, em Porto Vitória, na ressaca que todo mundo conhece. Não pode pescar em currículo, isca artificial. Os caras vêm ao contrário do que nós estamos fazendo. Nós queremos turismo e os caras proíbem. Hoje mesmo, a nossa assessora de comunicação está cobrando de nós um formulário que veio aqui o professor biólogo explanar sobre o dourado e o lambari. E os caras fazem uma portaria lá sem mais, sem menos, assinam e está valendo. Eu quero aqui cumprimentar até o prefeito Rodrigo Rossoni, o Fabiano. O prefeito Rodrigo disponibilizou um ônibus. Saíram de madrugada ontem de Bituruna. Tem o Ronildo, é um abnegado, né, nessa pesca esportiva. Também foi pousadas, dono de pousadas, e conseguiram completar um ônibus, saíram às 3 horas da manhã de Bituruna, pegaram aqui em Porto Vitória, pegaram em União da Vitória. Só que as coisas, eles assinam, e teve uma intervenção agora também do deputado Hussen, fizeram uma reunião, pelo que eu estou sabendo agora, parece que voltaram atrás. Pelo menos mal, porque é todos no Rio do interior do Paraná, e aqui parece que conseguiu reverter conversando com o presidente do IET, Everton Luiz. Ele que assinou essa portaria. Aqui, da ponte para baixo, no Rio Iguaçu, nós não poderíamos pescar. Daí vai no Balneário ou vai no Concórdia, você pega. Essas coisas que nós temos que ver. Por isso que nós estamos falando intermunicipal. E os caras, parece que nós não existimos para eles. Você fica no IAT, fica 3 anos para te dar uma licença de instalação, uma licença de operação, e baixa uma portaria e você vire, faça o que quiser. Mas acho que o deputado Hussen, hoje eles estavam numa reunião, ele conseguiu essa audiência, estava o deputado Alexandre Cury, parece que foi revertido, pelo menos para nós, União da Vitória, Porto Vitória, Cruz Machado e Bituruna. Então, eu quero aqui cumprimentar o deputado por esse esforço. Outra coisa que eu queria falar é sobre o estar de novo, vereador Saz. Eu acho que estão caçando aqui, né? A semana passada, dia 8, eu tive uma reunião na prefeitura, deixei o carro, não a roda, o para-choque fora da faixa. Fui multado, fui lá, paguei, estava errado, fui lá ver lá, e a foto estava lá. Mas no dia 26, que nós tivemos uma audiência aqui com o pessoal da Hiperfocus, eu tinha crédito, deixei meu carro aqui, nós ficamos mais de 2 horas, levei uma multa às 11h18, está aqui, às 11h18. Eu saí daqui, era 11h26, peguei a multa, fui ali no pilão, paguei a multa. Quando voltei, ele estava me multando de novo, porque eu tenho direito. Mas daí eu falei, você vai estornar ou vai cancelar? Não pode deixar que eu vou estornar. Esse dia que eu peguei essa outra multa, fui no aplicativo, estava 2 multas de 12,50, uma às 11h18 e a outra às 11h36. Daí fui lá no escritório, me identifiquei, daí não, porque tem um problema, cancelaram. Mas quantas pessoas que está acontecendo que não abrem o aplicativo? Essas multas é 12,50. O meu, depois de um tempo, ela cancelou. Se você não abriu o aplicativo, eu não sei se não estão caçando, estão marcando as placas por aí, porque nós aprovamos aquele projeto. Então, fui na Uvetran, falei com o Clomar, falei com as pessoas lá, fui bem atendido, mas tem reclamação, é todo dia reclamação. A Uvetran só está cuidando, mas não está tendo uma fiscalização eficiente também. Não pode o sistema estar errando tão falho assim. Então, é isso que eu queria, na noite de hoje, é isso aí. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Cleonice Moller. Então, infelizmente, eu passo por isso toda semana, né? As multas estão vindo, com crédito de R$50, infelizmente, hoje eu levei mais uma. Eu não sei, eu acredito que eles estejam vendo a placa mesmo. Eu não assinei nada, borracha, tá?
mas estou aí pagando caro por isso. Então, assim, parabéns pelo projeto, a gente espera que isso se resolva. Tá? Gostaria de parabenizar o vereador Márcio pela questão de que os nossos professores estão adoecendo, tá? E pela carga que estão passando nesse momento, está muito difícil. Aí nós temos pais que não estão conseguindo levar seus filhos para a escola, para a creche, para os ICMEIs, e estão chegando num local e estão mandando trabalhar. Gente, mas está muito complicado. Vereador, parabéns pelo teu trabalho e somos parceiro nisso, gostaria muito de poder ajudar nessa situação. Só que não adianta mandar trabalhar se nós não estamos tendo vaga e não temos profissionais o bastante para suprir essas necessidades. E os professores realmente estão sobrecarregados e adoecendo dia após dia. Parabéns pelo projeto e estamos aí, somos parceiros. Palavra livre, está em aberto. Com a palavra, vereador Márcio Tzik. Agora, na palavra livre, mais uma vez, boa noite a todos. Gostaria de evidenciar a minha indicação 166, em que pese lá os bueiros da rua Melchíades Emanuele, no loteamento Furlan, bairro São Gabriel. Esses bueiros, pasmem, foram feitos acima do nível da rua. Então, a água não vem de baixo para cima, ela vem de cima para baixo. Então, que o setor competente, o Departamento de Obras, faça o abaulamento correto da via, em que a água escoe para ambos os lados, esquerdo e direito. Porque lá, como é uma descida, a água vem em abundância ali, quando há uma chuva forte, e escoa somente para o lado esquerdo. Com isso, os bueiros não vencem, né, e a água invade as residências ali, causa muito transtorno. E além de invadir as residências, forma-se crateras, buraco na frente da residência das pessoas lá. Então, que o setor responsável veja com propriedade e faça ali a manutenção daquela via. Na indicação 167, é o auxílio transporte, um valor fixo para os servidores públicos municipais. Nós temos setores da prefeitura nos mais diversos bairros, né? Escolas longe da área urbana. Tem escola, lá no São Domingos, tem o Manuel Ribas, a escola Manuel Ribas, no Rio Vermelho, e é uma distância considerável. Então, que o Poder Executivo analise com bastante atenção e faça lá os cálculos que tem que ser feito, né? E possa aí estar oferecendo esse benefício aos servidores, não só da educação, mas da saúde, enfim, todos que atendem em uma distância longa da sua residência, né, que recebam aí um auxílio transporte, né, para que tenha aí esse benefício em prol de bom trabalho aí à sociedade. Quero cumprimentar aqui o Marcinho, né, o presidente dos sindicatos contabilistas, né, que está com sua presença aí, nos prestigiando. E também, vereadora Cleo, parabenizar pela sua indicação, né, o requerimento, agora não lembro, em relação a essas demandas, né, de cirurgias eletivas, de exames reprimidos, em que pese algumas pessoas já nos relataram que após 2, 3 anos receberam a ligação, né, que saiu, que saiu o seu exame, mas a pessoa já tinha entrado em óbito. Então, e ainda é mais uma tristeza, né, mais um dilema, porque ainda mexe com a memória das pessoas, ninguém gosta de perder um ente querido. Então, parabéns, e que a administração, né, se atente a isso, para que atenda essas pessoas, porque elas precisam mesmo de fazer esses exames, de fazer essas cirurgias. Nessa noite seria isso. Uma boa noite a todos e uma
sim, conceder uma abençoada Semana Santa. Na minha fala, aproveitando a carona aí do vereador, questão de buracos e questão de passe, né? Sábado, nós estivemos numa paralisação e digo para vocês, valeu a pena. E vai valer a pena, viu? Porque a nossa 476 está realmente abandonada. Na ida, nós já se deparamos com buraco recém-tampados, abertos novamente. Estando lá, nos comunicar que tinha dado um acidente, né, no trecho de Frontinha União. Então, quero dizer assim, eu não sou esse tipo de pessoa, não vou em qualquer lugar para aparecer, fui para comover mesmo, para comover as autoridades aí. E eu tinha feito um requerimento uma segunda antes, que já falava disso, já pedia para ser mandado a todos os deputados. Então, quero dizer para vocês que fiquei lá, das 6 e pouco da manhã até quase 1h da tarde, mas valeu a pena, tenho certeza disso. Se nós salvarmos uma vida, para mim valeu a pena. Obrigado, senhor. Obrigado, Márcio. Com a palavra, vereador Ricardo Adriano Sass. Na palavra livre, quando só me reportar, quando elogiei a vereadora Cléo, a vereadora Thaís, pela iniciativa de buscar as informações da demanda reprimida, também é um requerimento de iniciativa da pastora Josi também. E vamos torcer que nós possamos minimizar de alguma forma essa espera dessas filas. Mas também estive junto à administração municipal, vendo orçamentos de alguma possibilidade de obras e serviços, e nessas visitas a deputados de Estado e Federal, tentar buscar alguma emenda ou recurso que possa vir a ajudar a viabilizar alguma coisa ao município. Falar questão que foi mencionada do IAT, né, vereador Borracha, realmente uma portaria aí proibindo a pesca e mencionando a questão do currículo e da isca artificial, né, essa modalidade praticamente praticada pelos amantes do pesca e solte, principalmente, né? Como é que você vai tirar isso? Isso aí gera divisa, riqueza, turismo. Então, isso aí deveria ser incentivado, quiçá proibido. O IAT, que não cuida nem da questão do nosso pinheiro araucária, que vai ser fadado à extinção, porque quem tem nas suas propriedades não deixa crescer, porque não nas suas pastagens, no seu terreno, porque depois não vai poder cortar. Deveria realmente ter um plano de manejo, permitindo o corte, talvez, de árvores de maior idade, o replantio, né? E nem disso não tem a visão de que o pinheiro araucária, né, ele vai virando uma árvore velha, né? Nossos ventos aí, quantas imagens tivemos de pinheiros tombados aí em ventanias, e daí tem que ficar lá apodrecendo, não pode ser usado, né? E estado de Santa Catarina, distribuindo inclusive às vezes mudas de hoje pinheiros clonados para a produção de pinhão aí, que já em 4, 5 anos já estão produzindo. Então, um órgão que na verdade vai contra aí as nossas possibilidades de crescimento e investimento. Questão do estar, Borracha, realmente parece que a gente começou a querer tirar o doce, né? Quando a gente propõe aí maior cortesia, né? A gente está tirando também um pouco da arrecadação da empresa que explora o estar. Daí a gente fica aí à mercê. Realmente, nós temos vagas, meu carro de uma dimensão um pouco maior, tem vaga ali que fica o para-choque para fora. Por mais que as rodas estejam dentro da alimentação, fica para fora, e também recebi multa por isso. Então, parece que estamos no radar de alguém aí. Tirar os radares aí da cidade, mas colocar a gente no outro radar aí. Mas a gente vai fazer, vai lutar, né? E torcer
que o Executivo Municipal discuta conosco, né, essas questões do STAR antes de colocar a modalidade de licitação, que é realmente o intuito nosso, é a rotatividade, é a geração de vagas, né, para que todos possam usar, o comércio seja bem atendido. E antes de finalizar, parabenizar o colega Tica aí pela também a iniciativa dos seus projetos aí. Tem um que a gente vai analisar logo em seguida. E vamos batalhar, né, vereador? Obrigado, uma boa noite a todos. Palavra livre, está em aberto. Já falei, mas se me permite. Passo a palavra, então, à vereadora Thaís Beberba. Boa noite, Pega. senhor presidente. Passo a minha palavra para a vereadora Cléo. Então, boa noite a todos. Novamente a saúde, gente. Eu estou com um problema de uma pessoa que está me pedindo aqui uma medicação de esclerose múltipla faltando na farmácia municipal. Então, isso é gravíssimo, é uma medicação que ela não pode parar de ser usada em momento algum. As pessoas não têm condições financeiras de comprar essa medicação e eles ficam me mandando mensagem pedindo. É uma esclerose múltipla que já vem desenvolvendo há muito tempo, ela é recorrente e é bem complicado. E pela primeira vez, ele me disse que 2 vezes esse ano já, ele me procurou e disse que esse ano já faltou 2 vezes a medicação. Então, a esclerose múltipla ela é muito grave, ele tem problemas, ele não pode ficar um dia sem usar, ele de 6 em 6 meses ele faz um requerimento. Então, eu gostaria muito de que nossos colegas de trabalho e vereadores nos ajudassem para que não faltasse a medicação que é essencial. Muito obrigada e boa noite. Palavra livre, está em aberto. Desculpa, vereadora, só seguindo o regimento, tá? É dessa forma que precisa ser conduzido. Então, nesse momento da palavra livre, também quero deixar aqui registrado minhas 2 indicações. A primeira é número 169, 2025. Melhorias na rua Egon Frederico Biberba, ali no bairro Monte Castelo. Então, eu estive ali na noite de sábado, conversando com alguns moradores. Quase caí de moto quando eu fui e quando eu voltei ali, pessoal. Intransitável. No primeiro topzinho, que começa o asfalto, acho que dá uns 50 metros de asfalto, depois acaba o asfalto ali. Convido vocês, se quiserem ir visitar lá, mas vão preparados já, porque tá difícil para subir, gente. E o que piora essa situação, conversando com os moradores? Alguns moradores lá não têm veículos, né? E precisam aí fazer uso de táxi, de carros de aplicativos. E, infelizmente, eu entendo também os motoristas, eles têm que deixar essas pessoas lá embaixo, gente. Porque se subir, estraga o carro, não consegue descer, não vai nem para frente nem para trás. Então, tá bem complicado realmente. Eu peço, né, ao executivo que olhe com carinho lá para esses moradores lá em cima, igual eles falam, né, estamos esquecidos aqui. Isso é triste realmente. E, pasmem, o pior é as pessoas de idade. Senhoras, senhores lá de mais de 75 anos que têm que subir a pé. Até o senhor falou que faz uso da bombinha, alguns outros têm problemas de saúde. Então, eu me vi lá realmente de mãos atadas naquele momento e falei para eles, podem contar comigo que da minha parte eu vou fazer o possível lá, tenho certeza que os demais vereadores também, né, são parceiros nessa situação. E a gente vai estar buscando ajudar esse pessoal lá do bairro Monte Castelo. A indicação número 170, que não foge muito disso, é ali na rua C, no loteamento Angélica, no bairro São Gabriel. Então, a via ali também é bem íngreme, e a moradora entrou em contato comigo à noite, pedindo socorro. Tinha vindo a óbito uma pessoa, e ela gravou um vídeo, gente, que situação. Não sei se demais vereadores receberam, mas o corpo de bombeiros lá embaixo não conseguia subir devido ao estado que se encontrava aquela rua. Então ela falou, imagine a situação da família, o desespero da família, aquele momento de luto ainda, depois iria chegar ali o ML, iam descer com o corpo, né, vereadores? Então, olha, gente, isso é inadmissível. Então, eu peço mais uma vez ao executivo que olhem essas ruas como prioridade.
aí em nosso município, que eu sei que são várias. Infelizmente, são muitas ruas sem pavimentação em nosso município, e qualquer chuva aí já estraga, já abre crateras. Até eu estava agradecendo a Secretaria de Obras lá no bairro Sagrada Família, na rua Marechal Castelo Branco. Daí o morador me agradeceu também. No outro dia ele já mandou para mim: poxa, vereador, não adiantou nada. Choveu, infelizmente, estragou tudo de novo. Então a gente aguarda aí os trabalhos da Secretaria de Obras nessas ruas. E o requerimento eu já comentei, né, a respeito ali do semáforo do bairro do Rossio. A gente também aguarda o mais breve possível uma solução lá para melhorar esse tempo ali. Sobre a pesca, né, que os vereadores colocaram aqui também, concordo plenamente, vereadores. Sou parceiro, gosto de pescar também. E a gente precisa, acho que, conversar, né, com o pessoal ali do IAT, entrar no melhor acordo que fique bom para todos, né? São muitas as pessoas que fazem uso, como bem colocou o vereador, para a pesca esportiva também. Então, vamos buscar auxiliar esses munícipes. E, por fim, agradecer aqui a presença, né? Vou citar alguns nomes. A Karen, do Lagoa Dourada, né? Presidente do bairro. O Batata, a Lucia, a Su, o Marcinho, o Eugênio Kowalchuk, o ex-vereador que eu já comentei, nosso amigo Godoy. Sejam sempre muito bem-vindos. O Marcinho, os demais ali também, né, que estão participando. Sejam muito bem-vindos. Venham mais vezes, como diz o nosso amigo Valdir Luiz Cortellini, né? Venham mais vezes, participem realmente, acompanhem os trabalhos daquele que você elegeu, ou também, né, traga sugestões, traga projetos para melhorar aí a vida de todos os munícipes de União da Vitória. Agradecer também a todos os funcionários dessa casa, né, pelos trabalhos prestados. E, enfim, a todos os vereadores também. Quero parabenizar aqui, acho que eu não parabenizei nenhuma vez ainda. Então, parabenizar todos os vereadores, realmente estão de parabéns. Aqui a gente não precisa, como se diz, puxar saco de ninguém. São vereadores que realmente estão mostrando o trabalho, com várias indicações, requerimentos, ofícios, debates. Para quem não sabe, toda segunda de manhã nós temos a nossa reunião das comissões, que é muito discutido aqui. Até o Alemão comentou, né? Poxa, eu tinha que ter filmado essas reuniões, porque realmente é um momento que a gente mais discute para ver se esse projeto entra, que ele não entra, o que dá para ser mudado nesse, uma emenda, alguma coisa. Mas, infelizmente, como o regimento segue, né, Alemão? Não pode, e é só na sessão às 19 horas. Mas, então, parabenizar a todos realmente pelos trabalhos prestados, e é isso que a gente precisa. Como vereador, eu sei da dificuldade que cada um enfrenta. São mensagens, né, marcadas nas redes sociais, às vezes vídeos maldosos, calúnias, difamações. Então, realmente não é fácil não ser vereador. Muitos acham que é fácil, que ganham bem, que trabalham pouco, e não é por aí. Então, parabéns a vocês que estão aí acompanhando os trabalhos. Nada mais havendo, agradeço aos senhores vereadores, e a próxima reunião ordinária será no dia 28 de abril de 2025, no horário regimental. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Que Deus os abençoe.